Olá, bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi que eu desconfiei que eu estava grávida antes mesmo do meu atraso menstrual. Quem tá tentando engravidar sabe o quão ansiosa e esperançosa nós ficamos todos os meses esperando para saber se realmente a gente conseguiu ou não engravidar. E desde que eu comecei a tentar, eu ficava sempre muito atenta aos sinais do meu corpo. Porém, várias coisas que eu sentia, que eu achava que poderiam estar relacionadas a uma possível gravidez, não tinham nada a ver, na verdade. Por outro lado, quando eu realmente estava grávida, eu senti coisas diferentes de tudo que eu já havia sentido. Isso me acendeu um alerta e eu diria que foi o que me fez perceber que eu estava realmente grávida e ter, assim, quase certeza, ter bastante esperança que eu iria estar mesmo, mais ou menos uma semana antes da data prevista para o meu período. Uma das coisas que mais confundem as mulheres que estão tentando engravidar de identificar se realmente ficaram ou não grávidas antes do atraso menstrual é porque os sintomas da menstruação e os sintomas da gravidez são muito parecidos. Tem várias coisas em comum que você pode sentir e que podem indicar tanto que você está grávida quanto que a sua menstruação está para chegar. É um pouquinho difícil, você tem que estar assim realmente atenta. Mas no meu caso, por mais que os sintomas fossem parecidos, eles surgiram de maneiras e intensidades diferentes. Bem, eu vou falar por ordem de como é que foram surgindo os sintomas. Então o que aconteceu comigo foi que eu tive 3 sintomas antes do meu atraso menstrual que me fizeram desconfiar que eu poderia sim estar grávida. Bem, a primeira coisa que eu notei de diferente no meu corpo foi o aparecimento de várias espinhas. Ok, todo mundo sabe que muitas mulheres perto da menstruação ficam com espinhas no rosto. Isso realmente acontecia comigo, né? Algumas semanas antes do meu período eu ficava mesmo apareciam algumas espinhas e tal. Só que o que foi diferente dessa vez? Primeiro, a quantidade. Apareceram mais espinhas do que costumavam aparecer, principalmente aqui nessa região do queixo, que é onde geralmente aparecia, mas apareceram em maior quantidade. E segundo, que foi o que mais me chamou a atenção, foi que apareceram espinhas na região do meu colo. E isso não costuma acontecer antes do meu período. E me chamou muita atenção porque eu lembrei que a única vez na minha vida que eu tive a quantidade de espinhas que eu tive nessa região aqui do colo foi quando eu comecei a tomar uma pílula, muitos anos atrás. Eu comecei a tomar uma pílula que era só de progesterona, e eu não tomava nenhuma pílula antes. A primeira reação que o meu corpo teve foi assim, brotou um monte de espinha na região do meu colo, mas assim, um monte mesmo, ficou tudo pipocado, ficou até feio assim, eu tive que fazer um tratamento e tal, demorou umas semanas pra clarear e sumir. E realmente apareceram muitas espinhas no colo. E assim, eu fiquei pensando, quando a gente fica grávida, a progesterona aumenta no nosso corpo. Quando eu tomei o hormônio, a pílula base de progesterona, eu tive as espinhas na região do colo. E agora, anos depois, do nada, apareceram espinhas no meu colo. Será que isso tem a ver com progesterona? Então, assim, eu pensei que poderia ter, sim, uma relação. Segundo sintoma que eu notei de diferente no meu corpo foi a questão das mudanças no seio. Mais um sintoma que confunde, porque é comum também antes do período menstrual os seus seios ficarem mais inchados e mais doloridos. Geralmente, quando era do período, os meus seios eles ficavam doloridos em tudo, assim, eu sentia eles doloridos no geral. E no caso, quando eu estava grávida, eu sentia um incômodo maior na região dos mamilos mesmo do que propriamente no seio inteiro. Então isso também foi algo que me chamou a atenção. E eu pensei, poxa, tá um pouco diferente do que eu costumava sentir. Então pode ser que seja assim um sinal de que algo está mudando aqui no meu corpo. Terceiro sintoma que surgiu e que me fez desconfiar que eu estava grávida foi que eu comecei a sentir um pouquinho mais de sonolência do que o comum. Não foi uma coisa assim, nossa, tô dormindo o tempo todo, tô super cansada. Nada a ver com aquele sono realmente de grávida que você fica dormindo em pé praticamente, não. Mas eu senti assim que eu começava a querer dormir mais cedo, que eu sempre fui uma pessoa que é acostumada a ficar acordada de noite e tem dificuldade de acordar de manhã. E eu notei que, poxa,
Mal jantei, 10 horas, 10h30, já tô começando a bocejar, já tô começando a ficar com sono, tô querendo dormir. Eu confesso que eu não notei tanto isso como um sintoma, mas depois que eu descobri que eu tava grávida, realmente eu pensei, poxa, é verdade, eu tava me sentindo com um pouco de sono, assim, antes da hora. Tava sentindo mais cansada do que o normal. Depois que, conforme a minha gestação foi avançando, eu fui sentindo esse sono na pele. E realmente a gente fica com muito sono e dorme em qualquer canto. Esses 3 sintomas que eu falei. A questão das espinhas, principalmente no colo. A questão dos seios estarem inchados e doloridos, mas com uma dorzinha um pouco diferente do que eu costumava sentir. E o terceiro, que foi a questão de eu começar a ficar mais sonolentinha, eu já tava um pouco esperançosa na hora de fazer o teste. Eu já estava muito ansiosa para que começasse o atraso, que eu estava torcendo pelo atraso, né? Então estava muito ansiosa para que realmente chegasse a data esperada para que eu pudesse fazer o teste. Só que eu não aguentei e eu resolvi fazer o teste antes do atraso. Não vou dizer que eu estava assim, nossa, tenho certeza que eu tô. Eu não estava querendo me iludir. Então, assim, por mais que eu estava sentindo essas diferenças no meu corpo, eu tava tentando ficar pé no chão e tentando manter, assim, me manter realista, que poderia ser só, né, sintomas aleatórios e que não necessariamente seriam o meu positivo. Mas, por outro lado, eu tava mesmo, assim, desconfiada. Quando a gente faz o teste antes do atraso, existe chances de dar um falso negativo. Ou seja, não aparecer a segunda linhazinha no teste, mas você estar grávida. É porque como foi feito muito antes do atraso, o teu corpo ainda não gerou a quantidade suficiente de hormônio HCG para que fosse identificado pela sensibilidade do exame de tirinha, que não é tão alta assim. Tem algumas marcas que prometem resultados até 6 dias antes do atraso, mas o que eu tinha em casa era uma simples, desses kits que vem vários testes, assim, então no kit dizia que era para fazer o teste somente após o atraso, a partir de um dia após o atraso. Só que eu pensei, tá aqui, eu tenho 20 tirinhas que veio. Vou testar só umazinha pra fazer. Vai que, né? Vai que já aparece alguma coisa e eu já consigo ficar um pouco mais. Porque sabe quando você quer tirar dúvida, você tá com aquele negócio assim, ai gente, eu acho que eu tô, mas você fica com a dúvida. Então eu fiz o teste quando faltavam 5 dias, né? 5 dias antes do atraso eu resolvi fazer esse teste. Eu fiz com o primeiro xixi da manhã, porque é o melhor horário para você fazer o teste, principalmente se for assim um teste antecipado, porque vai ser o horário que vai ter maior concentração daquele hormônio na tua urina, se ele estiver lá, né? Eu fiz o teste e assim, o teste que eu tinha falava que era para esperar 5 minutos para ler o resultado. A segunda linhazinha ali pode aparecer a qualquer momento, né? Então assim, eu lembro que eu fiz, botei o cronômetro no celular e fiquei olhando assim. Eu pensei, não vou ficar olhando assim fixamente, eu vou olhar, vou me distrair, vou olhar um pouco pro outro lado, daqui a pouco eu olho de novo. E assim, eu lembro que já tava chegando nos 4 minutos e não tinha aparecido a segunda linha. Ou seja, eu já tava pensando que não ia aparecer, porque como só tava faltando 1 minuto para acabar o tempo de leitura do teste, eu pensei, acho que se fosse para aparecer, já tinha aparecido. Gente, nos últimos segundos, sei lá, faltava 40 segundos para acabar os 5 minutinhos ali do tempo de leitura, começou a aparecer a segunda linha. Bem fraquinha, mas apareceu. Nossa, claro que eu fiquei assim, em choque, olhando e pensando, meu Deus, realmente apareceu uma segunda linha. Eu vou colocar a foto aqui do exame. Esse foi o primeiro que eu fiz 5 dias antes do atraso. E como vocês podem ver, foi bem sutil, mas sim, existia uma linha ali, muito fraquinha, mas existia. E a regra é clara, apareceu a segunda linha, você está grávida. Pode gerar dúvida, porque às vezes a linha aparece de uma maneira tão fraca que você não sabe se você está imaginando aquela linha, se ela realmente está ali ou não. Mas eu achei que apesar de estar fraca, realmente dava pra ver a linha ali. Né? Achei que não era coisa da minha cabeça, que dava pra ver ali. Inclusive, até chamei meu marido, não aguentei e falei, vem cá ver. Eu fiz o teste. Eu não tinha falado pra ele que eu ia fazer, porque eu queria fazer surpresa, mas como eu tava muito, assim, ansiosa, eu queria que mais alguém visse aquele teste e me dissesse que tinha uma linha, sabe? Então eu falei, olha, eu tô vendo uma segunda linha aqui, você também tá vendo? Ele falou, também tô vendo, bem fraquinha, mas tem. Então a gente combinou dali 48 horas
eu iria repetir o teste para ver se aquela linha ficava mais forte. Só que na manhã seguinte eu já repeti, porque eu tava mesmo muito assim na expectativa, muito ansiosa. Então eu repeti na manhã seguinte, ficou um pouquinho mais forte, pouca coisa, mas ficou. E repeti mais uma vez na próxima manhã e ficou mais forte. Então assim, eu fui tendo cada vez mais clareza e mais certeza de que realmente eu estava grávida. Até que quando eu fiz o terceiro testezinho de tirinha, que ficou a linha ali mais forte, eu falei pro meu marido, não, eu acho que realmente essa aqui é a prova final de que tá aparecendo duas linhas. Vamos fazer logo o teste de sangue, que o teste de sangue é certeiro, né? Não tem erro. E foi o que a gente fez. Eu fui coletar o sangue, acho que no dia seguinte, e veio o resultado tão esperado positivo. E foi assim, então, que eu descobri que eu tava grávida antes do atraso. Graças a esses 3 sintominhas que eu senti, que me fizeram notar que era algo diferente do meu corpo. Eu tive o ímpeto de fazer o teste, assim, o quanto antes, porque eu tava, por mais que eu tava realista, eu tava muito esperançosa de que ia vir o positivo, e realmente veio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de ouvir a minha experiência. Se você está tentando engravidar, desejo muita sorte para você, muita calma, paciência. E não fique nervosa, não fique estressada, porque com certeza a tua hora vai chegar e o teu bebezinho vai vir. E lembre-se também que cada corpo é único, os sintomas que eu tive não quer dizer que todas as mulheres que vão ficar grávidas vão sentir. Isso foi uma coisa muito minha. Eu acho que a dica que eu poderia dar para todas é estejam sempre atentas aos sinais do seu corpo. Se você sempre conhecer teu corpo, parar um pouquinho para identificar coisas que você está sentindo, talvez quando você estiver grávida você vai conseguir notar essas pequenas nuances, essas pequenas diferenças. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Foi um vídeo mais curtinho, mais objetivo, mas foi isso aí que eu senti. Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal falando sobre um resumo do meu primeiro trimestre de gestação, onde eu detalho tudo o que aconteceu comigo, os principais marcos de cada semana, os sintomas, a questão sentimental, como é que ficou. Então, se vocês tiverem curiosidade e interesse de ouvir mais sobre esse relato, é só acessar o vídeo que eu vou deixar na descrição. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchauzinho!